E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Esse texto, para mim pelo menos, é muito famoso, eu sempre leio ele. Jesus anda por cima das águas, no mar. Interessante que Jesus ordenou, designou, mandou que os seus discípulos entrassem no barco. Preste atenção nessas revelações aqui da palavra. Temos que entender que aqui Jesus é que disse: olha, entre no barco e vai à minha frente. Vai à minha frente, depois eu vou atrás de vocês, depois eu alcanço vocês. Então, quem mandou os discípulos entrar no barco e remar? Foi Jesus. Então, isso aqui é importante. Jesus que mandou. Então, quando Jesus manda, quando Jesus ordena, quando Jesus nos dá uma missão, quando Jesus nos dá um desígnio, quando Jesus nos dá um chamado, quando Jesus nos chama para algo e você tem certeza que é Ele que está te chamando, Ele que está te vocacionando, Ele que está te escolhendo para essa missão, então se Ele te chamou, vai. Só que pelo fato dele te chamar, evidentemente virão alguns ventos contrários. E foi o que aconteceu. Interessante que quando ele despediu a multidão, aí ele sobe ao monte para orar, ele foi falar com o Pai. Então o nosso modelo maior de oração é o próprio Jesus, o próprio Deus. Jesus aqui na terra, ele falava constantemente com o Pai. Por quê? Ele estava aqui cumprindo uma missão que foi justamente ir para a cruz. Justamente ele veio com esse propósito. Ele não veio aqui para apenas ministrar uma palavra e ficar por isso. Não, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio justamente para ser, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus veio, e então ele cresce, desenvolve, aí o ministério dele se torna público, após o seu batismo ali no Rio Jordão, ele se torna público o ministério dele, e ele então, um período curto, ele faz o que ele veio cumprir aqui na terra. E ele vai parar numa cruz. Mas ali na cruz, ele sofre por causa do pecado da humanidade, inclusive os meus pecados e os pecados seu, você que está me ouvindo. Exatamente. Então ele leva sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele leva inclusive as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, Isaías já havia profetizado, acho que 800 anos antes da vinda de Cristo, né, no seu nascimento, ele já havia profetizado o Messias, ele viria para salvar, ele viria para curar os enfermos. Então você tem que tomar posse dessas palavras. Isso aqui é pura Bíblia, palavra de Deus, para abençoar você. Então ele foi orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E enquanto ele orava, o vento se levantou contra os seus escolhidos. Enquanto ele falava com o Pai,
Os discípulos estavam remando. Diz a Bíblia que o barco estava já no meio do mar. Amigo, amiga, isso aqui tem revelação, hein? No meio do mar, meu irmão, quando você está no meio, é que vem a tempestade. Aí você pensa, vou desistir, vou parar, vou voltar. Para voltar não dá, mas você tem que ir para frente, entendeu? No meio, é um desafio o meio. Estar no meio de um projeto, estar no meio de um negócio, estar no meio de alguma coisa. Olha Deus falando aqui. Entendeu? Ele estava no meio do mar. E ainda mais, veio a tempestade, porque o vento era contrário, açoitado pelas ondas. Então começou a bater o medo, o desespero. E certamente aqueles homens, eles tinham prática ali, alguns deles certamente, que eram pescadores, tinham prática ali de embarcação. Mas o vento estava muito forte. E gerou o quê? Uma situação difícil. Diz a Bíblia que era a quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, veio essa turbulência, veio esse problema. Quem sabe, meu amado, minha amada, você passou essa turbulência agora, de ontem para hoje. Quem sabe das 3 às 6 da manhã para amanhecer hoje, teve uma turbulência na sua vida? Alguma coisa aconteceu? Então, eles estavam assustados. De repente, aquele medo das ondas, diz a Bíblia que os discípulos começaram a ver caminhar uma pessoa caminhando. Primeiro eles pensaram, puxa, é um fantasma. Ficaram assustados. A verdade é isso, né? Quando você está com medo de alguma coisa, qualquer vento contrário parece uma assombração, né? Porque é isso, o medo gera isso, né? O medo, insegurança. Você começa só a canalizar sua mente para a impossibilidade, para as dificuldades. Mas Deus quer que eu canalize o quê? Para as possibilidades, para a fé, para a certeza, para a convicção. Então, muito cuidado nesses dias atuais que estamos vivendo. Sabemos, a Bíblia diz que seriam dias difíceis, turbulentos, né? Mas canalize a sua fé nas verdades de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Eu ainda mencionei, quando começou o dia 1º de outubro, algumas pessoas devem ter recebido, eu disse, seja cheio do Espírito Santo. Eu vou dizer para você, meu amado, você que se entregou a Cristo, você que está entendendo essa palavra espiritual, você tem que se encher, é do Espírito Santo. Temos que ter conhecimento, temos que trabalhar, temos que lutar, temos que fazer tudo que todo mundo faz. A faculdade, o estudo, tudo isso é importante. Mas você tem que entender que para vencer no campo espiritual, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você pode ter conhecimento bíblico, mas você tem que ter a revelação da palavra. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Não adianta você apenas conhecer um texto bíblico se você não tiver a revelação do mesmo, se Deus não falar com você, se você não entender e andar na palavra de Deus, que é o poder da palavra. A palavra rema de Deus, a revelação de Deus contida na Bíblia, nas Escrituras. Então Jesus vem ao encontro deles e gritaram com medo. Jesus percebeu o grito e Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ele estava dizendo em outras palavras, acalme-se, fica tranquilo, eu estou indo ao encontro de vocês, Ramai, Shelaramai. Receba meu irmão, receba minha irmã, receba meu querido, você que ouve. Eu sei que você está entendendo, eu sei que Deus, o Espírito Santo, vai fazer cada um de vocês entender o que você precisa entender. Isso aqui é um remédio espiritual. Isso aqui é um remédio para fortalecer a sua vida. Às vezes eu tenho estratégia, você faz estratégia, você planeja um monte de coisa que tem importância, fazermos estratégias, planejar, tudo isso tem a sua importância, mas às vezes você faz tanta estratégia, mas se não tiver a direção de Deus, o poder de Deus, depende da situação, ela não anda, não vai. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aí Pedro, ele é mais atirado, ele diz, Senhor, se és tu, então eu quero te encontrar, eu quero andar sobre as águas. Ele foi corajoso em pedir isso. Jesus, então vem. E Pedro, então, desce do barco e começa a andar sobre as águas, ao encontro de Jesus. Que cena sensacional, né? Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Olha como o medo realmente é terrível, gente. Teve medo. Meu Deus. Deus, eu quero repreender agora o medo que está bloqueando muitas pessoas. Muitas pessoas estão me ouvindo agora, Pai.
inclusive pessoas que conhecem a tua palavra, que caminham na fé, mas estão com medo, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, arranca esse medo, Pai. E essa pessoa confie mais em Ti e creia na vitória em nome de Jesus. E a conclusão é essa. Pedro teve medo, e ele começou a se afundar, se afundar, se afundar. E ele disse: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Aleluia. Espírito Santo, esta é a palavra que o Senhor deu para nós. Espírito Santo, cele esse ensinamento com o poder sobrenatural sobre cada um que recebe essa orientação espiritual. Abençoa o dia de hoje, nossas atividades, nossos afazeres, tudo que cada um de nós tivemos que fazer, nos dê capacidade, habilidade, sabedoria, e que teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Debaixo deste poder, dessa unção poderosa, sejam todos abençoados e esse medo seja neutralizado agora, em nome de Jesus. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.